Ó Senhor Jesus, que isso que a gente cantou possa ser verdade, Senhor Deus, nos nossos corações. Esse desejo por querer ter um coração renovado por Ti, Senhor Deus. E que a gente possa caminhar no Teu Espírito mesmo, Pai, sendo disciplinado e discipulado, Senhor Deus, a amar cada dia mais uns aos outros, Pai. Que a gente possa se enxergar como família Tua, cada um aqui, Senhor Deus, adotado pelo Teu amor através do Teu Filho, Senhor Jesus. Que eu Te peço e agradeço, ilumina, Pai, nosso entendimento nessa manhã, onde a gente vai meditar na Tua Palavra, Senhor Deus, que o Senhor possa trazer a Tua verdade aqui, Senhor Deus, e me usa, Senhor Jesus, de acordo com a Tua vontade, com a Tua misericórdia sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Vai chegando o final do ano. É muito bom a gente poder compartilhar também do que Deus tem falado e trabalhado no nosso coração. Nesse final de ano é lógico, eu estava comentando com o Tarek, quer dizer, Tarek comentando comigo, né, que onde se passa em empresa e todos os lugares que tem algum tipo de confraternização, o pessoal sempre toca no tema dos ciclos que se fecham e ciclos que se iniciam e a oportunidade de renovo e como isso mexe com a gente. Até mesmo as pessoas que têm menos planejamento na vida têm pelo menos uma vontade de planejar alguma coisa nesse final de ano, para o ano que vem, as conquistas conquistadas e as derrotas que foram tidas também, a gente coloca isso meio que numa avaliação, num balanço e projeta coisas novas. E eu queria falar um pouco de como a gente pode entender, porque agora a gente começa a perceber no final do ano o que foi 2014 para a gente. E a gente tem uma ideia da história que foi 2014 e qual é o nosso lugar nessa história de 2014. E a gente projeta uma nova história em 2015, que muitas das vezes a gente tenta mudar. E aí é necessário que a gente entenda qual é o nosso lugar na história. Acho que a gente tem esse anseio de entender qual é o lugar na história. E aí o texto que eu queria utilizar para a gente estar meditando essa manhã, ele está lá em Jeremias, o livro do profeta Jeremias, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 14. E a gente vai olhar um pouquinho para a história do povo de Israel, um pouquinho para a nossa história, e entender como a gente pode pensar em um 2015, onde a gente tenha certeza do nosso lugar, e que a gente saiba como a gente está projetando e planejando 2015, se isso é um desejo que pode ser tido como uma parceria com Deus ou não. Vamos lá para Jeremias, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 14. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor todas as palavras que eu te mando que lhes digas. Não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes assim, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que vós ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que, começando de madrugada, vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias, quando proferia estas palavras na casa do Senhor.
Tendo Jeremias acabado de falar, tudo quanto o Senhor havia lhe ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. Por que profetizas em nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e esta cidade desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Tendo os príncipes de Judá ouvido essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é um réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com vossos próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade, e todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que for bom e reto, segundo vos parecer. E aí, a gente olha para Jeremias, e se a gente for perceber assim, como era o chamado de Jeremias, a gente enxerga Jeremias em diversos momentos, clamando diante de Deus: por que eu estava nessa situação de falar contra o povo? Por que eu estou nessa situação? E ele chorando às vezes. E aí, é engraçado como nesse trecho, ele parece estar muito confiante. Ele diz: faça de mim o que vocês quiserem aí, eu estou nas mãos de Deus, e o que eu falei aqui veio de Deus. Vocês façam como o Espírito usa naquela hora. Eu tenho certeza, é claro, pela personalidade de Jeremias, pelo medo que ele tinha do próprio chamado, que aquilo não era o pensamento normal dele. Somente alguém que está sendo guiado pelo Espírito é capaz de momentos de extrema, vamos dizer assim, tensão, talvez, proferir palavras que venham a abençoar e que talvez sejam até contrárias ao que está se sentindo, mas que se tem ideia de que é a verdade. Então Jeremias estava sendo guiado pelo Espírito e falando mal contra a cidade. E aí eu queria colocar um pouquinho, a gente não tem como entender esse texto se a gente não colocar ele dentro de uma realidade maior. Se a gente não colocar ele dentro de um contexto. Para entender esse texto, a gente tem que colocar ele dentro de um contexto muito maior. Porque normalmente, como a gente estava falando aqui no início, a gente pega o nosso ano e a gente pode tratar ele como ciclos. Normalmente a gente, quando olha para a história, a gente vai analisar a história. Depois, quando a gente pega a disciplina de história no colégio, quem estudou aprofundado na faculdade, a gente vê blocos na história. Aqui houve a Revolução Industrial, aqui houve a Revolução Francesa, aqui houve a Reforma Protestante. E quando a gente vai estudar a fundo a história, a gente percebe que esses nomes que a gente coloca de bloquinhos da história, eles só acontecem depois. Na época que aquilo aconteceu, nada daquilo era tido como um bloco. Estamos vivendo o bloco da Revolução Francesa na história. Estamos vivendo o bloco da Revolução Industrial na história. Isso foi se formando a partir de uma percepção posterior a respeito do passado. É isso que a gente tem com a vida da gente também. A gente começa a olhar, aquela época da minha vida tem esse significado, mas a gente só consegue olhar para isso depois. Se a gente for olhar, por exemplo, a própria história da Reforma Protestante, alguns autores sugerem que essa reforma talvez nunca nem existiu. Foram vários movimentos e anseios de retorno à palavra que aconteceram próximo na mesma época, em diversos locais diferentes, cada um falando uma coisa distinta, mas que aos poucos foram se unindo os pontos, e lá na frente, para analisar-se a história, chamou aquele movimento todo de reforma protestante. E aí a gente tem um nome principal, que a gente chama que é Lutero, mas que na época surgiram diversas pessoas com diversas ideias, completamente em alguns pontos contrárias a Lutero, e que depois foram vistas como um bloco só. Fato é, a gente olha para trás e analisa esses blocos. E a gente está olhando agora, talvez, para frente, analisando, o bloco 2015, o que será ele? E aí eu queria analisar, então, o que eram os blocos da história de Israel, para a gente poder chegar nesse ponto aqui. Se a gente for, talvez, resumir
muito bem resumido, talvez alguns aqui discordem dos blocos, mas é mais ou menos assim que aconteceu a história de Israel. Olha para o povo de Israel e aconteceram momentos muito importantes, que a gente pode perceber em todos os clamores dos profetas, dos livros históricos, e que eles falam a respeito basicamente desse momento. A promessa de Abraão, um bloco. A saída do povo do Egito, um outro bloco. E a partir daí, alguns colocam a formação do povo. Deus salva o povo do Egito e forma dali o seu povo, é um outro bloco. Aí o povo clama por um rei, porque teve o período dos juízes. O período dos reis foi mais importante para o povo de Israel, um outro bloco, a monarquia de Israel. Daí, eu poderia colocar aí também a conquista de Canaã, um outro bloco que viria pouco antes, não nessa ordem. Então, promessa, tirada do povo do Egito, a conquista de Canaã, a monarquia e o exílio. Quando o povo sai de Canaã, é arrancado de Canaã, arrancado da terra prometida, ele é arrancado da terra prometida e levado para a Babilônia. Jeremias, após o exílio, nos relatos bíblicos, pouco se viveu além da lamentação de não estar acontecendo tudo que estava acontecendo antes de sair para o exílio. O povo retorna do exílio para Israel, e pouco é falado com entusiasmo a respeito de alguma coisa futura, a não ser a vinda do Messias. Então a gente tem promessa, Egito, Canaã, os reis, o exílio, eles vão para a Babilônia, depois retornam. Essa é a história do povo de Israel. Basicamente, o que a gente vai enxergar na palavra de Deus são relatos disso e as pessoas comentando a respeito disso, e o quanto esses momentos foram importantes para a história do povo. E é impressionante como esses momentos Deus usa para falar as nossas vidas, porque parece que a gente tem uma semelhança com o povo de Israel. Israel o tempo inteiro, quando saiu do Egito, por exemplo, ficava olhando para trás. A gente vai comentar um pouquinho a respeito disso. Israel ficava, poxa, eu era escravo e eu tenho saudade do meu tempo de escravidão. Porque naquela época, eu tinha pelo menos comida. E eu não estou vendo comida aqui. Quando Deus ordenou ao povo de Israel que esperasse o provimento de Deus na vida do povo. Então vemos, Israel tem esses blocos. Jeremias está justamente no momento em que o povo está sendo levado, está no processo de exílio e pós-carregamento do povo da terra de Israel para a Babilônia. E ele estava falando contra o povo, dizia, os babilônios estão conquistando um bocado de terra aí, e estão chegando perto de Jerusalém. Eles vão chegar aqui e já levaram um pedaço do pessoal. As pessoas mais gabaritadas, vamos dizer assim, já tinham sido levadas em alguns momentos. E vocês estão vendo que eles estão chegando aqui e que do jeito que vocês estão vivendo, e qual era a realidade do povo naquela época? Durante o exílio, que era a época que Jeremias estava pregando que estaria acontecendo de forma destruidora para Jerusalém, o povo estava completamente, como a gente poderia falar aqui, na bagaceira. O povo de Israel estava adorando vários e vários outros deuses. Não tinha nenhum compromisso com o Deus de Israel. Alguns reis anteriores, na história lá dos reis, eles tinham sacrificado os próprios filhos no altar do deus Moloque. E esse era um dos sacrifícios que era feito por um rei. Mas isso estava acontecendo dentro da comunidade inteira de Israel. Então Israel estava completamente distante de Deus. Como lá no Egito, na saída do Egito, quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus, o povo já estava adorando o bezerro de ouro lá. Essa prática que aconteceu lá na saída do Egito não deixou de acontecer. E a história do povo de Israel em todos esses blocos é Israel se afastando de Deus e Deus querendo restaurar o relacionamento que ele tinha com o seu povo, indo atrás do povo de Deus. Essa é a história, esse é o momento que Israel está vivendo, completamente distante, adorando completas outras coisas. E aí, dentro dessa história, existiam os profetas. E os profetas, eles,
a grande parte deles, aqui na palavra, traz que apenas Jeremias é que estava falando a respeito de uma forma diferente. Eles falavam, a glória dessa terra vai ser grande, Deus vai agir em nome do seu povo, e jogando promessas muito positivistas para o povo, o tempo inteiro. E aí chega Jeremias e diz, o que vai acontecer? Essa cidade vai ser acabada, destruída, seus filhos vão morrer, alguns dos seus filhos talvez vão ser até mortos por vocês mesmos, às vezes de fome, porque vocês estão com fome, vocês vão matar suas famílias. Isso é o que vai acontecer na terra de vocês. E aí o povo, completamente distante de Deus, e os profetas que estavam pregando coisas simplesmente para agradar o povo, eles pegam e dizem, opa, esse cara aqui está falando uma coisa completamente errada. Isso aqui é uma heresia. E eles tentam matar Jeremias por causa disso. É interessante ver que Israel, apesar de estar à parte dos propósitos de Deus, ele sonhava com uma coisa fantástica para a sua vida. E ele ouvia dos profetas coisas fantásticas para a sua vida. E é engraçado como a gente, às vezes, acaba caindo no mesmo engano. Em talvez achar que os sonhos que temos para a nossa vida, num próximo ano, no nosso futuro, eles vão ter algum tipo de realização para a gente, a parte dos planos de Deus. Eu vou ser sincero para vocês, irmãos. A gente, quando vai pensar a respeito dos nossos sonhos para 2015, a primeira coisa que vem na cabeça são os nossos anseios e desejos, que normalmente são simplesmente satisfações pessoais. Normalmente. E aí depois, quando a gente vai meditar, algum dia você vem para o culto aqui, o pastor fala alguma coisa, aí você começa a pensar, eita, que parte Deus tem nesse ano de 2015 para mim? Você quer crescer em que áreas da sua vida? O que é que você coloca como sonho e vitórias? Um filho, não sei, um relacionamento reconquistado, eu não sei. Mas quanto disso a gente coloca que é uma parceria ou um propósito de Deus nas nossas vidas? É propósito nosso? São os nossos sonhos? Ou são sonhos que a gente quer ter com Deus? Porque o quanto mais a gente não colocar Deus nos nossos planejamentos e sonhos para o ano que vem, mesmo que a gente tenha sucesso naquilo que a gente desejou, aqueles sonhos normalmente se tornam pesadelos. Talvez caberia até uma pregação a respeito disso aqui, mas eu gosto muito da ilustração quem já assistiu O Senhor dos Anéis, né? Do Sméagol, que ele tem um anel que quando ele está com ele, ele fica com aquele negócio, e aquele negócio que é um anel, ele fica lá, meu precioso, e aquilo é a própria destruição dele. Ele consegue aquilo que ele quer, e você, quando consegue aquilo que quer, você acaba tendo a sua própria destruição. Quantos relatos e quantos testemunhos de coisas alcançadas que acabaram por acontecer e deixar felizes as pessoas nos momentos que as conseguiram, mas que logo em seguida são motivos de discórdia dentro do casamento, dentro de casa mesmo, com os pais ou com os filhos. Aquele anseio que você tem para a sua família, que na verdade é um desejo seu, quando você consegue, você acaba se distanciando da sua esposa e dos seus filhos. Então, esses planos, eles são planos que estão sendo colocados junto numa parceria com Deus, ou estão sendo sonhados à parte de Deus? Porque era isso que Israel estava fazendo. Vivendo uma vida completamente à parte de Deus, esperando um resultado completamente diferente. Chega a ser ridículo o fato deles quererem matar o profeta que está falando a verdade, porque eles esperavam um resultado diferente da prática deles. Eles faziam uma prática que teria um resultado óbvio, e era isso que Jeremias estava falando. Muitas vezes a gente pensa nos profetas bíblicos como adivinhos. Eles eram tratados como videntes. Em alguns relatos do início dos escritos, eles eram colocados. Mas a ideia do profeta não é dizer o que vai acontecer no futuro. É alguém que entende uma realidade muito maior, uma realidade eterna, que enxerga por onde o povo está caminhando e que pode dizer com certeza de Deus, porque Deus era quem carregava ele. A gente viu no início aqui o Espírito carregando Jeremias e ele sendo capaz de proferir palavras que o emocional dele não teria condições de sustentar. Que é capaz de dizer,
o caminho que vocês estão levando vai dar nisso, nisso e nisso. O caminho que Deus tem para vocês é esse, esse e esse. Esse era o momento que eles estavam pensando. E será que a gente também não acaba vivendo essa mesma coisa? Israel estava muito distante dos propósitos de Deus. E a gente muitas vezes acaba tendo a mesma ilusão. A gente pratica as mesmas coisas nessa virada de ano, colocando planos, que às vezes a gente consegue, às vezes não, mas que a bênção do plano, do resultado desse plano, ela não é preenchida em nosso ser. Porque a própria proposta não é essa. Quais são os planos que a gente tem feito para o próximo ano, que vão preencher o nosso ser? Porque o que Deus quer fazer na sua vida é dar uma vida plena. Então não sonhe baixo, sonhe muito alto, mas sonhe com Deus. Porque Ele quer muito mais do que simplesmente vitórias específicas na sua vida. Ele quer preencher você. A gente precisa também de um contexto histórico a respeito da nossa vida passada. A gente, quando vai envelhecendo, a gente começa a perceber que alguns anseios que a gente tinha na época de adolescente ou de criança ou de juventude, eles eram tão bobos. Por que eu me angustiei por causa daquilo? E a gente começa a encaixar os blocos da nossa vida e tentar entender eles. É necessário que a gente enxergue a nossa vida a partir de quais são os blocos ou os ciclos maiores. E existe um contexto histórico que ele é eterno. Ele é representante de uma realidade eterna, que com certeza, apesar de cada vida diferente aqui, eu e você fazemos parte dele. E para entender o nosso lugar na história, a gente precisa entender esses blocos de uma realidade eterna, de qual eu e você fazemos parte. E como o povo de Israel pode ser encaixado naqueles blocos, de forma resumida, talvez você sentiu falta de alguma coisa que eu falei lá de Israel, a nossa história eterna também pode ser. Existiu criação, a queda, a morte de Jesus Cristo e redenção do nosso ser através da cruz, e uma futura restauração de todas as coisas. Nessa história, com certeza, eu e você estamos inseridos. Não tem para onde. E quando a gente começa a enxergar o povo de Israel com aqueles blocos de história deles, a gente consegue entender algumas coisas de história da Bíblia, o que é que o profeta estava falando, o que é que o cara que estava escrevendo estava falando, isso aqui. E quando a gente enxerga isso, porque a gente tem dificuldade de enxergar, que a gente foi criado por Deus à imagem e semelhança de Deus, mas que através do pecado, o nosso coração foi completamente corrompido. E a gente não tem mais condição de se sustentar em produzir algo que seja de bom e que vá completamente nos encher por nós mesmos. E que a gente está completamente à parte de Deus. Naturalmente, todos os nossos projetos estão fora do propósito de Deus. Isso é natural, porque agora o meu estômago é que é o meu Deus. Isso é o que aconteceu também com a história de Israel. Eu vou produzir e vou querer aquilo que vai me satisfazer os desejos carnais o tempo inteiro. E quando a gente consegue entender que a gente faz parte dessa queda, e que a gente não tem condição de ter isso por nós mesmos, esse preenchimento, mas que a gente enxerga a redenção de Jesus na cruz, através da morte e ressurreição dele, a redenção dos nossos pecados, e agora, principalmente, a futura restauração de todas as coisas. A gente não para pensar nisso, que isso realmente vai acontecer. Todo o sofrimento, a própria morte, foi julgada e será uma restauração do mundo como um todo, onde não haverá mais sofrimento, nem dor. Isso vai acontecer. A gente não para pensar nesses blocos, porque esse é um dos blocos da sua história. Lá na frente o que vai acontecer é, Jesus veio por amor a você, e por causa disso, todas as coisas são restauradas, e Ele te promete uma ausência futura de dor e de sofrimento, numa realidade que é eterna. A gente faz parte disso. A gente faz parte disso. Quando a gente consegue entender isso, a gente tem que se aprofundar cada vez mais na história do que foi o significado da cruz de Cristo para mim e para você.
é simplesmente uma história que a pessoa conta aqui em cima, a dizer, não, a cruz de Cristo é para quem não conhece a Jesus, vamos esperar e ver se alguém levanta a mão para se converter. Não! A história da redenção das nossas vidas e a futura restauração de todas as coisas, ela é importante para manter a minha vida cristã. Para entender em que eu vou pautar os meus próprios planos e projetos. Sabe por quê, irmãos? Porque isso me dá segurança de saber uma coisa. Deus quer que eu sonhe. Deus deseja. Porque senão Ele não tinha dado esse anseio para mim. Ele deseja que eu sonhe. Mas Ele quer me libertar de achar que o meu sonho, ele é necessário para o meu preenchimento. Vou repetir. Deus quer que eu e você sonhemos. Só que Ele quer nos libertar de achar que os nossos sonhos são necessários para o nosso preenchimento. O nosso sonho, ele não é mais necessário. Ele é dado como um bônus. Por quê? O que eu preciso não é do resultado do que eu estou sonhando hoje. O que eu preciso eu já tenho. O meu maior sonho, ele foi conquistado lá na cruz. E eu posso caminhar com ele agora. E isso serve de base para que o meu sonho agora seja apenas um querer. Eu posso querer, eu posso colocar diante de Deus todas as coisas que eu desejo em 2015. Sabendo que aquilo não é mais necessário para mim. Porque eu tenho o que é necessário. Jesus Cristo é o meu necessário. Quando eu consigo colocar Jesus como meu necessário, eu posso anexar isso aí qualquer sonho. E o sonho vai ser pautado e direcionado por se aquilo está dentro dos propósitos de Deus, que é a única coisa necessária na minha vida, e não vai tomar o lugar de Deus. Todo mundo quer ter sucesso. Os nossos planos normalmente são planos de sucesso. Até mesmo as pessoas que não têm tanta ambição profissional, de alguma forma elas querem ter um sucesso na vida familiar. Alcançar aquilo que as pessoas chamam de sucesso, pelo menos na vida familiar. Isso é a realidade de todos. E da mesma forma que Israel ficava pensando no ontem, lá em Números 11 vai dizer, Israel, assim, a frase do povo é que, como eu tenho saudade daquela terra do Egito, de ficar pensando no ontem, e lamentando sobre o hoje, clamando talvez por um futuro incerto. Eles clamavam, como era bom aquele tempo onde a gente podia comer os melões que haviam lá na terra. Era muito bom aquele tempo. Deus não quer que fiquemos pensando no ontem. Ele nos deu uma história da redenção e restauração, para que a gente possa viver o hoje, sabendo que o que é necessário já foi alcançado, e que a gente pode agora olhar para o futuro, porque o futuro de todas as coisas está garantido por aquilo que aconteceu, a restauração de todas as coisas, por causa de Jesus Cristo. Deus quer que vivamos o hoje. Ele quer que a gente tenha paz. Ele quer te dar paz. Talvez esse trecho da palavra seria um outro sermão, mas não caberia agora aqui. Mas o anúncio do Natal, quando a gente vai lembrar lá os anjos falando, é glória a Deus e paz na terra aos homens. A gente tende, por causa do nosso anseio do sucesso, de inverter. Os nossos planos são de quê? De glória para quem? Para nós. A glória, por causa de Jesus, é toda dele. E quanto mais a gente meditar nessa história, o que é que vai vir para baixo? O que é que vai descer aos homens? Paz, que é o que ele quer te dar. O ano 2015 é um ano que ele quer te encher de paz, isso é certo, como ele quer agora em 2014. E qualquer que sejam os seus sonhos, meu clamor, meus irmãos, é que eles não sejam necessários, que eles sejam gostosos,
que eles sejam bonitos, que Deus possa realizar cada um deles, mas que eles não sejam necessários. Que a nossa necessidade possa estar em Jesus Cristo e que nossos sonhos sejam sonhos, que a gente possa viver eles. E planos muito bonitos e gostosos para a nossa família, para cada área de crescimento nosso mesmo, mas que o nosso fundamento possa estar numa coisa que a gente já alcançou e que a gente possa ter um ano de satisfação do início ao fim e não depender desse resultado do sonho que a gente tem. Eu queria ler lá um texto que está em Efésios, capítulo 2, versículo 13 e 14. Se você puder me acompanhar, é muito rápido. Efésios 2, 13 e 14. Efésios 2, versículos 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Por quê? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo o novo homem, fazendo a paz. Que em 2015 a gente possa enxergar que a nossa paz a gente não vai encontrar na resolução dos nossos planos, porque Ele é a nossa paz. Você só consegue entender o seu lugar na história quando você vê o que foi o entrar de Deus na história, Jesus Cristo. Porque Deus, Ele está além da história, e foi preciso que Ele entrasse na história para que a gente entendesse a nossa própria história, o nosso lugar na história. Você começa a entender, então, que você não precisa do seu sonho. Você só os quer. Porque você precisa o que você já tem. O que você precisa, você já tem. Isso não diminui o seu querer do sonho. Ele não precisa diminuir o querer. Ele só não precisa ser mais necessário. Você tem toda a liberdade agora para querer. Porque se você não tem a certeza do que é necessário estar lá na cruz, quem vai te ter é o sonho e não você ter o sonho. O sonho é que vai te ter. Os seus sonhos fora de Deus não se tornarão realidade, porque fora de Deus os seus sonhos podem, mesmo que acontecendo, se tornar pesadelo. Mas o seu maior sonho já aconteceu e por isso você pode sonhar. O que será o seu bloco de 2015? Olhando para todos esses blocos da sua história. Espero que seja com Deus e que sonhos não sejam necessários, mas que a gente possa sonhar eles tendo a certeza de que a maior coisa que a gente podia conquistar, a gente já conquistou. E só pensando nisso, a gente consegue pensar com sabedoria o nosso ano. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos orar? Ah, Senhor, como é bom meditar na Tua Palavra. É muito gostoso saber que a gente pode ter acesso a essa verdade e que a gente pode meditar nela como família aqui. E que isso serve simplesmente para a restauração das nossas vidas, Senhor Deus, renovo do nosso coração, de novos olhares, Senhor Deus, para um futuro, Pai, e esperança, porque a gente sabe que o Senhor fez tudo que o maior amor do mundo poderia fazer por nós. O Senhor veio e morreu na cruz em nosso favor. Que apesar da gente estar como o povo de Israel, Senhor Deus, vivendo na queda, vivendo distantes de Ti, Senhor Deus, o Senhor nos ama e o Senhor veio tentar simplesmente revelar a grandeza do Teu amor através do Teu Filho, Senhor Jesus. E quando a gente abre o olho para entender isso, Pai, nossa, como a gente é satisfeito, Pai. Faz com que essa satisfação seja o nosso caminhar em 2015. Em nome de Jesus, é minha oração para cada um aqui presente. Amém.